Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. É 1h. As notícias com Matilde Malva Sabino. Em risco, a próxima ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Irão não está garantida. O presidente do Parlamento iraniano sublinha que o país não aceita negociar sob ameaça. O Irão já tinha recusado esta segunda-feira confirmar se vai ou não ao Paquistão para se encontrar com a delegação norte-americana, numa altura em que J.D. Vance está a preparar-se para chegar esta terça-feira a Islamabad. Numa publicação na rede social X, Mohamed Khalibaf alimenta as dúvidas sobre uma nova ronda negocial para alcançar a paz no Médio Oriente. O líder do Parlamento iraniano acusa os Estados Unidos de quererem que o Irão se renda. Khalibaf avisa que o país se tem vindo a preparar para revelar novas cartas no campo de batalha. Já Donald Trump rejeitou pressão para fechar um acordo para a paz. Diz que não vai fazê-lo a qualquer preço. É uma das várias mensagens publicadas esta segunda-feira pelo presidente norte-americano nas redes sociais. O Iraque e a Síria reabriram um corredor fronteiriço como alternativa para a passagem de petróleo. Este caminho entre os dois países foi reaberto pela primeira vez em mais de uma década. É o que adianta a Associated Press. Iraque e Síria destacam o potencial desta passagem para o comércio e exportações de petróleo. Os países defendem que esta alternativa ao Estreito de Hormuz, que é uma boa alternativa ao Estreito de Hormuz, embora o transporte terrestre de petróleo tenha uma capacidade muito inferior ao dos oleodutos e dos navios-tanque. A responsável iraquiana Nadia Al-Jubouri afirmou esta segunda-feira, durante a cerimónia de inauguração, que a passagem vai permitir o intercâmbio comercial e o transporte de petróleo em direção a este portal que considera importante. Esta segunda-feira ficou também marcada pela subida dos preços do petróleo, embora a reação do mercado tenha sido mais moderada do que nas fases iniciais da guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irão. O petróleo Brent, referência global, subiu 5,6%, ficou nos $95 por barril, adianta o The Guardian. A subida surge num contexto de receios de que o Irão possa reter carregamentos de petróleo no Golfo Pérsico, caso continue a dificultar a passagem de petroleiros no Estreito de Hormuz. A agência de notícias Tasnim, citada pela Al Jazeera, avança que um navio iraniano está neste momento a atravessar o Estreito de Hormuz, apesar do bloqueio dos Estados Unidos. O navio de carga com bandeira iraniana, o Shoja 2, partiu do porto de Shahid Raji, perto de Bandar Abbas, em direção ao porto de Kandla, na Índia. O bloqueio naval norte-americano está a dificultar o rumo das negociações, é o entendimento do historiador Bruno Cardoso Reis. No Gabinete de Guerra, o investigador sublinha que a livre passagem dos petroleiros é uma peça-chave para alcançar um acordo. Seria má ideia, de facto, o Irão simplesmente não estar presente, mas eu acho que não podemos afastar nenhuma possibilidade. O que para já podemos afirmar é que se estas negociações já eram difíceis, acho que ainda se tornaram mais difíceis nos últimos dias e nas últimas horas, ou seja, acho que a confiança entre as partes, que era muito, muito baixa, não melhorou, pelo contrário. No Gabinete de Guerra, Bruno Cardoso Reis acredita que nem o Irão nem os Estados Unidos estão a ganhar com este conflito e aponta para uma eventual solução. O cenário, digamos, mais racional para os dois lados, sobretudo para o Irão, para o governo, para o regime iraniano e para a administração Trump, parece-me que seria de facto um cessar-fogo e um acordo, mesmo parcial, que permitisse às duas partes declarar vitória e seguirem em frente, concentrarem-se nas questões internas. A questão continua a ser a mesma, é se os dois lados percebem que não estão a ganhar a guerra.
Bruno Cardoso Reis defende que há poucos indicadores positivos no contexto deste conflito, mas considera que são os Estados Unidos que estão a sair fragilizados. No México, um atirador fez um morto e 6 feridos nas pirâmides de Teotihuacan. O suspeito, cuja identidade ainda não foi divulgada, suicidou-se logo após o ataque. Subiu alguns degraus da Pirâmide da Lua, uma das pirâmides que compõem esta área, e fez vários disparos a partir daí. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do México indica que a mulher assassinada é de nacionalidade canadiana. Os feridos são naturais da Colômbia, Rússia e Canadá, sendo um deles menor de idade. A presidente do México já reagiu. Na rede social X, Cláudia Sheinbaum escreve que o ataque provocou uma dor profunda e expressa solidariedade para com as vítimas e as famílias. Em Portugal, os maus tratos nas prisões e as restrições ilegais a protestos pacíficos persistem. É o que aponta o relatório anual sobre direitos humanos, divulgado esta terça-feira pela Amnistia Internacional. No relatório é destacado que o Ministério Público instaurou processos por alegados homicídios ilegais de pessoas vítimas de discriminação racial por parte da polícia, que a violência de género se manteve elevada e que, segundo relatos, os crimes de ódio registaram um aumento. Verifica-se também que o acesso inadequado ao aborto mantém-se. O Chega vai manifestar-se esta terça-feira em frente ao Palácio de Belém contra a visita de Lula da Silva a Portugal. É a segunda vez que o partido de André Ventura protesta por causa da presença do presidente brasileiro. A primeira vez foi durante as comemorações do 25 de Abril, no Parlamento, quando o Chega segurou cartazes com mensagens contra Lula da Silva. Esta terça-feira o protesto repete-se. Lula da Silva chega a Lisboa depois de um périplo por vários países europeus. Reúne-se primeiro com Luís Montenegro, em São Bento. Ruma depois ao Palácio de Belém para um almoço com António José Seguro. É o primeiro encontro oficial entre os dois presidentes. Vão ser discutidos temas como imigração, xenofobia e aeronáutica. O chefe de Estado recusa estar a pressionar a concertação social para chegar a um acordo quanto ao pacote laboral. António José Seguro recebe os parceiros sociais na quarta-feira, diz que é um encontro normal e lembra que já recebeu os restantes agentes políticos e públicos envolvidos nas negociações. Portugal e Espanha convergem no essencial. O mundo precisa de paz. Há demasiado sofrimento e os dois Estados estão firmemente dispostos a colaborar em todas as iniciativas que promovam cessar-fogo onde há guerra e que promovam a paz duradoura. Agora sim, vamos ouvir António José Seguro considerar que o encontro que vai ter com os parceiros sociais na quarta-feira é um encontro normal. Eu não faço pressão sobre ninguém. O Presidente da República incentiva o diálogo. Fiquei também muito feliz quando a UGT teve uma posição mais definitiva, que parecia esgotar o diálogo. Depois de um apelo que eu fiz, reconsiderou e voltou a essas conversações. Agora, não compete ao Presidente da República o resultado final. Isso compete às pessoas, aos intervenientes, ao Governo, aos parceiros sociais, e há de haver uma altura em que o decreto chega a Belém. E aí é a altura dos parceiros sociais e do Parlamento respeitarem o tempo do Presidente da República, porque ele decidirá nessa altura. Agora, há uma coisa que eu lhe posso dizer. Não vou dizer neste momento. António José Seguro não revela o que vai fazer quanto ao diploma da reforma laboral quando chegar ao Palácio de Belém, se vai ou não cumprir a promessa de veto em caso de falta de acordo com a concertação social. Seguimos com o aviso da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Telecomunicações. Primeiro, investe-se em veículos, depois é que se pode falar num passe intermodal nacional. É preciso mais equipamentos a circular e um maior investimento nos trabalhadores. É a reação do coordenador nacional da Federação às declarações do Ministro das Infraestruturas. Miguel Pinto Luz anunciou esta segunda-feira que o Governo está a preparar um novo passe nacional. José Manuel Oliveira diz que, sem investimento, é difícil apostar em novas medidas que depois se concretizem. Anunciar medidas podem até ser positivas, mas sem ter o problema resolvido de material circulante necessário, os trabalhadores necessários para responder ao aumento da procura que essas medidas vão gerando, efetivamente são anúncios que depois não têm consequência, não têm correspondência na prática.
O coordenador da Federação dos Sindicatos de Transporte e Telecomunicações, José Manuel Oliveira, lembra ainda a demora habitual na entrega de novos veículos. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação regressa com o Jornal das 2.